Vamos lá, vamos continuar. Afastamento preventivo, gente. Artigo 154 diz que, como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora da sindicância ou processo administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 30 dias, sem prejuízo na remuneração. Né? Isso nos deixa aquela alternativa B, né? Se não fosse se referindo à súmula do Supremo, né? Estaria correta, né? Realmente, Marcelo. Você observou bem que aquela alternativa e aquela questão 65 se referia à súmula do STF, né? E a súmula do STF não estava se referindo à questão do regime, e sim. Caiu aqui a internet aqui. Tá em cima daquele porta-retrato lá. Aqui em casa caiu a internet. Caiu a internet e vai travar, eu tô só nos dados móveis. A internet em si de casa do Wi-Fi caiu. Então vai travar a imagem, não vai transmitir. Confiram aí para mim se travou a imagem. Até Travou, agora né? tá normal. Caiu, né? Caiu agora. Saiu, não foi? Pra mim tá Travou a imagem. normal. Tá, mas tá travado. Eu já mexi, tô mexendo, tá movendo? Saiu, caiu. Caiu a internet aqui de casa. Está sem acesso à internet. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Caiu o acesso, ó. O globinho foi desconectado. Mas aí eu vou falando, vocês, quem puder ir acompanhando pelo o slide de outra forma, né? Não vai só ouvindo, né? Enquanto tiver o dados móveis estiver funcionando, dê continuidade, vai. O afastamento é uma medida cautelar para não interferir, para que o servidor não possa interferir na investigação que esteja sendo feita, né? E esse afastamento é até 30 dias, pelo prazo de 30 de até 30 dias, pode ser menos, mas até 30 dias, sem prejuízo da remuneração, né? O servidor, no período de sindicância, no período de processo, ele não pode ser punido com a perca da remuneração, ele vai receber o seu salário, né? E o afastamento, parágrafo único, diz que o afastamento poderá ser prorrogado por igual período, vindo os seus efeitos, ainda que não, que não o processo, né? É aquela coisa, o processo, da mesma forma que a sindicância tem de 30 a mais 30 dias para chegar a uma conclusão, o afastamento também é de 30 mais 30 dias para chegar a uma conclusão, para ter fim o afastamento em si, preventivo, né, como medida cautelar. Aí o processo administrativo disciplinar, aí a gente volta a tem uma continuação. O processo administrativo disciplinar é uma questão bastante falada, bastante com bastante conteúdo. A lei fala duas vezes em processo administrativo disciplinar, né? Uma, uma maneira geral e outra especificando artigo por artigo o que é o processo administrativo disciplinar em si. Por quê? Porque é bem cobrado nas provas de direito administrativo, processo administrativo disciplinar. Com certeza vai cair questões na nossa prova também de processo administrativo disciplinar. Eu vou tentar reiniciar aqui o roteador para ver se eu consigo resolver aqui. Deixa eu ver aqui.
como é que não cai a internet, gente? Desligaram o roteador aqui em casa. Alguém teve a peripécia de botar o, o telefone para carregar na tomada do roteador. Por isso é que não cai. Ave Maria. Maravilha. Ah, e aí complica. Estão sabotando a nossa aula. Não acredito num negócio desse. Deixa eu ver se agora aparece. Sabotagem na aula, pô. Aí enfraquece, enfraquece. Ainda não apareceu. Tentar reiniciar novamente. Agora foi. Voltamos. Voltamos. Deixa eu voltar para a reunião. Vamos voltar à apresentação, né? Agora sim. Oh, fomos sabotados agora. É como eu estava falando, né? O processo administrativo em si, nós tivemos do artigo do artigo 144 até o 147, falando sobre o processo administrativo, e agora novamente aparece agora de mais detalhes, com mais detalhes do 156 até o 159. O 156 até o 159, né? 155 até o 159, né? Que é um conteúdo bastante batido nos concursos públicos. E qualquer que seja a esfera, estadual, federal ou União ou municipal, cai muito sobre isso. Cai muito concurso sobre isso. Então a gente tem que ter um cuidado bacana na hora de estudar processo administrativo, né? Tem muito, também pesquisar tem muita questão, gente, tem muita questão. E o rito do processo administrativo é semelhante em todos os regimes jurídicos, na esfera da União, do Estado também, né? Então, o artigo 155 nos diz que o processo disciplinar é o instrumento, e tem que colocar para gravar, né, gente? Novamente, ainda não parou não, né? A gravação continua, né? Continua, continua. É o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre. Vou carregar em outro canto que ele... Foi meu cunhado que, sem querer, desligou o roteador ali. Não foi sabotagem interna da casa, mas foi sabotagem do cunhado. Ele não sabia que era o cabo que estava ligado ao roteador. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o processo administrativo ele é destinado para... É o instrumento usado para apurar a responsabilidade do servidor por infração cometida, né? E aí, esse é o instrumento que vai apurar e, sendo constatado o fato e a autoria, vai também ser o instrumento de punição
ao servidor, né? O artigo 156, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores, né? Uma outra comissão, também por 3 servidores, né? A comissão de sindicância é a parte de inquérito, de investigação, da apuração se o fato ocorreu e se a autoria foi identificada. E o padre não, é uma outra comissão que essa que já vai conduzir o processo como um todo, né? De investigação para ver se a infração foi praticada realmente e se o cara teve culpa ou dolo, né? Se vai ser punido ou não, com o processo administrativo em si. A, a, a bola está com ele, né? A vez é dele. É conduzida por comissão composta por 3 servidores estáveis, também estáveis, né? Estáveis servidores que passaram pelo processo de conseguir a estabilidade após o conseguir a estabilidade após a avaliação do. Agora sumiu agora da minha mente agora. O que o Marcelo disse que ninguém ficou reprovado é estágio probatório. O estágio probatório. Tem horas que dá um tilt no cérebro. Designados pela autoridade competente, preferencialmente entre os de nível de escolaridade e hierarquia administrativa superiores, que indicará dentre eles o presidente. Olha a diferença com relação à comissão de sindicância. Na comissão de sindicância não falava que tinha uma preferência, né? Já no processo administrativo, na comissão do processo administrativo, fala na preferência para pessoas, para servidores com escolaridade acima, alta, né? Mas o nível de escolaridade maior do setor, que vão ser os membros da comissão do processo administrativo, né? Parágrafo 1º, a comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um dos seus membros. Mesma questão da comissão de sindicância, a semelhança, né? Na comissão de sindicância também o presidente indica o secretário, que pode ou não ser membro da comissão. Pode ser uma pessoa, uma quarta pessoa que não faça parte da comissão para ser o secretário. No processo administrativo disciplinar ainda, né? No parágrafo 2º, não poderá participar da comissão de sindicância ou do inquérito, né? De sindicância ou do inquérito do processo administrativo, né? Cônjuge, companheiro, parente do denunciado, consanguíneo e afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. A comissão poderá ser assessorada por procuradores, designados pelo presidente da comissão, constando no ato designatório os poderes de que eles ficam investidos, né? Pode ou não ter procuradores para auxiliar o processo, né? E sempre indicados pelo presidente. E quando indicar, vai indicar também, vai determinar qual o poder investido por esses procuradores nesse processo administrativo disciplinar. Artigo 157. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Por se tratar, gente, de um processo com relação à vida do pública de um servidor público, tem que ter muito cuidado com relação à divulgação das informações, né? A única pessoa que tem que ter acesso pleno e imediato a todas as informações com relação ao processo é o denunciado, né? É a pessoa que está sendo processada. Porque, como se trata de alguma falta, alguma irregularidade cometida, tem que ter cuidado para não manchar a reputação daquele servidor e depois constatar que ele não teve responsabilidade sobre o fato, né? Ele pode ser inocentado. E aí, se a mancha foi feita no processo, foi propagada uma informação, foi dito, e aí a gente sabe como é que funciona aquela história do telefone sem fio. Uma pessoa ouve uma coisa e vai propagando, quando pensa que não, está tudo distorcido em si. Isso fere
a índole, fere a reputação, né? Isso é um problema. Por isso que o sigilo tem que ser mantido, né? Não pode, a comissão não pode divulgar informações abertas sobre o processo, sobre o andamento, sobre os fatos que estão sendo levantados, né? Só o denunciado e a pessoa é constituída por ele para ser o defensor é que tem que ter acesso às informações, né? Mas não pode estar aberto a coisa, né? Não pode, a sessão tem que ser reservada, não pode abrir reunião da comissão do processo administrativo, não pode ser aberta para todo mundo assistir, é reservada, né? A colheita dos depoimentos tem que ser reservado, as acariações têm que ser reservado, não pode ser uma coisa que possa prejudicar o servidor, manchando a sua reputação antes de ter a conclusão do processo, né? Por isso que tem que ter muito cuidado com relação a isso. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão um caráter reservado, que eu acabei de falar, né? Porque tem que ter esse zelo para não prejudicar a pessoa e depois a pessoa ser inocentada, mas aí o leite já está derramado, né? E aí fica muito, muito mais difícil reparar o dano depois que o leite derramou, né? Aí, artigo 158, o processo disciplinar se desenvolve nas fases: uma, instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão. Duas, inquérito, com a publicação do ato que constitui a comissão. Três, julgamento, né? Vai ter instauração, inquérito e julgamento, né? Nessas três situações é o desenrolar do processo administrativo disciplinar. E a gente tem que ter isso guardado, esse caminho, né? A instauração, o inquérito, o julgamento. Oi, E pode falar. para instaurar o inquérito, explica aí um pouquinho sobre a instauração. A instauração, ela é feita através da divulgação da comissão. Primeiro, a gente tem que lembrar da sindicância, né? Quando o fato não é evidentemente provado o fato e a autoria, a denúncia é preciso ser apurada. A apuração é feita pela comissão de sindicância, né? A apuração é feita pela sindicância, que vai tratar da investigação do fato e da identificação da autoria daquele fato. Concluiu-se, a comissão de sindicância concluiu que o fato existiu e que o autor foi determinado, inicia-se o processo administrativo disciplinar. E a instauração é começada quando? Quando é formada a comissão que vai julgar, vai estar à frente do processo administrativo disciplinar. Quando essa comissão é formada, se inicia, instaurar é iniciar, é começar. Se começa o processo administrativo disciplinar com a nomeação da comissão que vai ser responsável por esse processo, Lucilene. Mas alguma dúvida com relação a isso? No caso, aí, quando começa, aí eles já começam a investigar ou como é? Não, aí eles já vão analisar tudo que foi apurado pela comissão. Nós vimos aí uma questão anterior que todos os fatos da comissão de sindicância fazem parte do processo administrativo, né? Eles vai servir como consulta. Eles vão analisar os fatos apurados pela comissão de sindicância e vão dar andamento ao processo, né? A instauração é o início em si. Aí eles vão analisar e aí vai É, ter todo o processo, o inquérito. tipo, como se fossem as provas, tudo que eles têm sobre, né? Sobre o... Isso. Aí, se tem alguma dúvida sobre um depoimento, aí eles vão ouvir, vão chamar aquela pessoa para ser ouvida, aquele depoente para ser ouvido novamente. Se tem alguma situação de depoimentos divergentes,
Aí eles vão acariar, vão fazer uma acariação. A comissão pode solicitar, convidar ou exigir a acariação dessas pessoas que estão divergindo do depoimento. Todo o processo, a mesma coisa que acontece no processo criminal, também é feito no processo administrativo, né? Vamos separar. A comissão de sindicância é o que acontece na delegacia, na investigação da delegacia da Polícia Civil. Já a comissão do processo administrativo disciplinar é o que acontece na justiça. É o que acontece na questão do julgamento. Até chegar ao julgamento, há um processo, há um caminho, né? Vai se ouvir as testemunhas, vai se analisar as provas, vai chamar peritos para confirmar as provas, se são verdadeiras ou não, né? Todo aquele processo que acontece antes do julgamento vai acontecer também no processo administrativo disciplinar. E, por último, vai ser o próprio julgamento em si. E nesse julgamento vai ser a mesma coisa da situação do julgamento como outro qualquer. Acusação e defesa, né? Promotoria e defesa vão estar arguindo, vão estar ali, um lado defendendo sua tese e o outro também defendendo a sua tese para chegar a uma conclusão, e essa conclusão vai ser relatada pelo a comissão do processo administrativo disciplinar, que vai definir, vai dizer, né, se aquele fato foi realmente cometido e se aquele fato realmente é de responsabilidade daquele servidor que está sendo acusado, né? E qual é a punibilidade que ele pode sofrer, né? Que ele vai sofrer, né? E a comissão vai solicitar e vai gerar a punição em si, né? Mas lembrando que a comissão chega à conclusão, mas quem pune é a autoridade competente, né? No caso, né, num processo de julgamento por improbidade administrativa, que a punição é a demissão, a única pessoa que pode assinar a demissão, que pode assinar esse pedido e assinar esse ato, é o chefe do executivo. A gente já viu lá atrás também que a gente tem que ter a pena maior só pode ser dada pelo chefe do executivo. No caso do regime jurídico do nosso município, pena de demissão, ela só é assinada pelo prefeito ou a prefeita do momento, né? Não pode ser assinado por secretário, não pode ser assinado por diretor, prefeito ou prefeita. O que estiver à frente do chefe do executivo é que pode assinar a pena de demissão, né? Seja ela através do processo administrativo, seja ela pela questão da exoneração em si, tudo tem que ser o prefeito que vai dar a assinatura final, né? O veredito final é o chefe do executivo com relação à demissão. Suspensão e advertência foi delegado também para autoridades hierarquicamente menores, como o secretário, que é abaixo do prefeito, né? Da prefeita. Os secretários podem dar pena, podem punir com suspensão. E os secretários podem designar também a advertência para diretores. Os diretores que são abaixo darem a punição de advertência, né? Isso depois do processo legal, né? Depois de todo o devido processo legal. Não pode punir sem ter um processo anterior. E esse processo na esfera administrativa é chamado processo administrativo disciplinar. A gente tem que sempre guardar isso em si. Aí nós temos uma informação importante no artigo 159. É o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. É importantíssimo a gente guardar isso aí, porque a gente pode acabar incorrendo e confundindo com o prazo da comissão de sindicância, que é 30 mais 30, né? Que na comissão, no caso do processo administrativo disciplinar, é 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, né? É bem maior do que o da comissão de sindicância, né? Lembrando que a sindicância é a investigação
para saber se o fato ocorreu, se o ato irregular ocorreu. E, além de saber se o fato ocorreu, saber quem foi o autor daquele fato, né? Então, são duas coisas no período de sindicância, sindicância e investigação. Já no processo administrativo, o processo é o julgamento em si, é todo o processo até chegar ao julgamento, né? A sindicância vem primeiro, Mayara. A sindicância vem primeiro, mas ela não é obrigatória. Não é obrigatória quando? Quando o fato é evidente e se tem como provar a autoria, sabe-se quem que o fato ocorreu e quem foi o autor. Eu citei até um exemplo numa situação de agressão, de um servidor agredir outro servidor. É uma falta gravíssima. E essa agressão ocorreu sem ser por legítima defesa, né? E você pode se defender. Se alguém for lhe agredir, você pode se defender. Você não vai apanhar, você não vai ser castigado ou maltratado sem você se defender. Você pode se defender. Aí, em legítima defesa é uma situação, mas sem legítima defesa, você agredir um servidor é uma falta gravíssima que gera demissão. Mas o fato de você agredir, você já está um fato consumado, evidente. Quem foi o agressor? Quem foi o agredido, né? E nesses casos que é evidente a autoria, que é evidente o fato irregular, dispensa a sindicância. Pode-se dispensar a sindicância. A mesma forma que tem processos que não precisa de investigação policial. Processos onde o Ministério Público já tem o fato, já tem a comprovação do fato, tem a comprovação da autoria, eles já podem iniciar o processo judiciário diretamente, dispensando o inquérito policial, né? A dispensa e já vai para isso, dispensa e já vai para o processo administrativo, quando o fato é evidente e já sabe a autoria desse fato, né? A sindicância ela é deixada de lado e já segue para o processo administrativo. É exatamente isso, Mayara, que acontece, né? A gente tem que estar ligado nisso, né? E tem que fazer esse comparativo, porque a gente não pode confundir, a gente tem que deixar claro o que é sindicância e o que é o processo administrativo propriamente dito, né? A sindicância é a investigação, a apuração para saber se o fato ocorreu ou não e quem foi o autor do fato. Já o processo administrativo é o julgamento para saber se o cara teve culpa ou dolo, né? É diferente, né? E a tramitação também é diferente, né? A tramitação, a tramitação da sindicância é uma, né? Nós temos a sindicância, a comissão de sindicância tem 30 dias para dar o relatório, podendo ser prorrogado por mais 30. Já a comissão do processo administrativo, ela tem 90 dias, observem que estica 60 dias a mais, podendo ser prorrogado por mais 90. Por quê? Porque tem que ser um trabalho minucioso da comissão do processo administrativo, está ali podendo ocasionar uma punição até de perca de cargo público daquela pessoa, daquele ser humano, né? E tem que ser levado tudo em conta, tem que ter ampla defesa, tem que ter direito pleno para que o denunciado, né, o acusado, responda todas as acusações e possam tentar contornar a acusação e ser absolvido, né? Tem que ter tudo isso, e mesmo a gente tem que também separar, mesmo a gente sabendo que no nosso município, por exemplo, pode nunca ter acontecido um processo desse tipo e pode nunca ter ocasionado uma demissão em si, mas mesmo assim, a critério de concurso de prova, a gente tem que esquecer o fato de que isso, na lei
exige, mas que na prática não funciona assim. A gente tem que esquecer isso. Porque senão a gente vai colocar na cabeça que isso não acontece, mas aí chega na cobrança na prova e a gente vai fazer o quê? Com a cobrança na prova sem a gente ter com clareza isso. Por isso que qualquer dúvida vocês têm que questionar sobre isso. O processo administrativo é bastante debatido e vocês observam que começou o processo administrativo do 145, salvo me engano, né? Foi até o 149, aí veio para afastamento, para sindicância, né? Aí volta para o processo administrativo detalhando como é todo esse processo, né? Da comissão, desde a criação da comissão até o julgamento, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente não se confundir, não perder questões de graça por conta de que a gente sabe que é uma diferença entre a teoria da lei e a prática, né? Isso não pode interferir no nosso raciocínio e no nosso julgamento com relação ao processo administrativo disciplinar. Aí a gente tem que guardar esse prazo, 90 mais 90, né? Sempre a critério da autoridade superior, no caso, a autoridade superior do processo administrativo, o presidente da comissão, né? Parágrafo primeiro. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando os membros dispensados do ponto até a entrega do relatório. O que é que significa isso? O parágrafo primeiro diz que a comissão ela pode dispensar é, os, o, os servidores membros da comissão do seu dia a dia de trabalho até a conclusão daquele processo administrativo. A comissão só trabalha no processo administrativo, entendeu? Vamos colocar que seja um processo administrativo que esteja julgando um ato indisciplinar de agressão e essa comissão, há um membro que é professor, há um outro membro que é agente administrativo e há um outro membro que é diretor, a título de exemplo. Esses três membros, enquanto o processo rolar, eles estão dedicados exclusivamente para esse processo administrativo. Eles não vão, a professora não vai para a sala de aula, o agente administrativo não vai para a secretaria e o diretor não vai se preocupar com a direção da escola durante aquele período. É isso que o parágrafo primeiro diz. E sempre que necessário, né, se houver necessidade para uma conclusão rápida, ou o processo é minucioso e precisa estar atento a cada detalhe, os membros da comissão vão ter que ficar 100% ligados e focados só no processo administrativo que eles estão à frente desse julgamento, né? E o parágrafo segundo, as reuniões da comissão serão registradas em ata, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Toda reunião da comissão é uma ata registrada. Tem que se ter uma ata lavrada, né? E com toda decisão, com toda deliberação, com tudo que for definido na reunião da comissão, tem que estar lá, constar nessa ata. Todo o depoimento tem que estar na íntegra na ata. Se foi recolhido um depoimento, tem que estar na íntegra na ata. Se teve uma cariação, tem que estar na íntegra cada fala. Se houve a análise documental ou uma perícia de algum documento, tem que estar o relatório do perito direitinho, identificando tudo para não deixar brecha nenhuma de que falta alguma informação que foi deliberada e a comissão esqueceu. Tem que estar tudo presente na ata. A gente ainda tem algum tempinho aqui, acabou os slides, mas vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a própria lei para a gente ir vendo a sequência para a gente não parar a nossa aula, faltando ainda uns 20 minutinhos, né? Vocês estão com coragem, dispostos, né? A, apesar que vocês estão muito silenciosos. Vocês estão muito silenciosos. Vocês estão acompanhando o raciocínio, vocês estão entendendo o que a gente está falando.
Sim, eu estou, né? Muito bem, muito bem. Vamos botar lá, né? A gente parou no artigo 159, né? Quantos artigos são? A gente só lembrar. 205 artigos, né? 205 artigos. 159 a gente está quase terminando. Quase terminando. Ô, Nando, e Ui, quando nós terminarmos os artigos, aí vamos fazer o quê? Vai ter revisão, como você falou ontem, ou como é? revisão, questões e revisão, questões e revisão. Vai ter, vamos pegar questões desde o início e cada questão identificando qual é o artigo que está se referindo, entendeu? Para a Entendi. gente ir fazendo uma revisão, mas aí vocês têm que continuar lendo a lei seca também, né? Como eu falei, é importante ler a lei seca, porque a gente vai lendo e vai jogando exemplos, vai jogando situações, vai explicando, mas a lei seca geralmente é o artigo que vai ser cobrado na lei, né? Você não precisa identificar qual é o artigo, mas A lei por quê? seca. A lei seca é aquilo que a gente vai fazer agora. Ah, sim. Eu Ler, ler a lei normal, sem ser os slides, né? em outra, em outra lei. Ah, você pensou naquela lei seca do álcool, e dirigir? Acabou aí, ó. Daí aí. Olha, agora a gente inicia aqui o inquérito, né? No artigo 160, vocês estão vendo aí ou eu aumento aqui? Aumenta aqui para vocês, que é melhor assim? Porque quem tiver na tela do celular é horrível mesmo. Melhorou? É, Dá pra gente? ver nada. Não Eu dá tô para na ver tela do nada. celular. É porque eu tô na tela do celular. É horrível. É Mas eu vou bem acompanhando pequenininho. você lendo. É bem pequenininho mesmo a tela do celular. Mas vamos lá. Agora a gente, a partir do artigo 160, a gente vem à fase do inquérito em si. A fase do inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório assegurado ao denunciado ampla defesa, o que a gente sempre vem debatendo, né? E batendo nessa tecla, né? A ampla defesa tem que existir e imperar no processo administrativo. Mesmo sendo um processo administrativo, tem que se ter ampla defesa. E o princípio do contraditório tem que ser assegurada ao denunciado, né? A defesa dele, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito, né? É onde está o detalhe, né? A pessoa, o defensor constituído pelo o denunciado, ele vai ter todo o aparato legal admitido no direito para defender o seu colega ou seu cliente, vamos colocar assim, né? Se for advogado, é cliente, né? Artigo 161. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução, quando for o caso. A gente viu isso, né? Tinha uma questãozinha lá atrás que falava, que inclusive era a questão sobre o STF, né? Era sobre o STF. E a questão sobre o STF, aqui, os autos da sindicância fazem parte do processo disciplinar como peça informativa na instrução, né? A comissão do processo disciplinar vai pegar os autos, o relatório, tudo o que foi feito pela sindicância para ser utilizado como parte, né, para eles analisarem, verem o caminho, verem os depoimentos, verem o relatório com a conclusão chegada e vão utilizar esses autos, no caso, essa instrução da comissão de sindicância, também no processo administrativo, né? A comissão do processo administrativo tem acesso a essa informação. Parágrafo único.
Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. O que é que significa? Foi constatado, a comissão de sindicância constatou que o fato aconteceu, que o autor foi identificado e que o fato é um ilícito penal também. Imediatamente, a comissão do processo administrativo, ela vai encaminhar esse relatório para o Ministério Público iniciar também um processo penal, criminal contra aquele servidor. E isso isso é independente do processo administrativo. A gente viu que os processos civil, criminal e administrativo, eles andam paralelamente, cada um segue o seu caminho, sem haver interferência entre eles, né? Tem questões que coloca que o processo administrativo, ele para enquanto o processo criminal está correndo, ou que o processo civil para enquanto o processo administrativo está correndo. E eles são paralelos individualmente entre eles, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que os processos administrativo, criminal e civil, eles andam independente um do outro, né? E chegar a conclusões, os três vão chegar a conclusões, os três em si. Artigo 162. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. O artigo 162 é bem semelhante ao caminho que a comissão de sindicância também faz, né? Só que a diferença é que o artigo lá que fala sobre a sindicância fala em consultar, quando necessário, peritos, né? Aqui acrescentou técnicos, mas o objetivo é o mesmo, a elucidação dos fatos, né? A completa elucidação dos fatos. O artigo 163 é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, devidamente constituído, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. O denunciado, gente, que no caso é o servidor, ele vai ter todos os artifícios do direito para se defender. Todos os artifícios do direito ele vai se defender. Ele vai analisar, vai pegar os depoimentos, vai pedir para que aquela pessoa seja ouvida novamente, ele vai analisar a perícia, ele pode constatar, contrastar, né? Ou seja, divergir daquela perícia com outro perito, com a opinião de um outro perito, né? Ele vai tentar provar sua inocência. Ele vai ser assegurado a ele todo esse processo de tentativa de provar sua... Diz que o inquérito é grande, viu? Eu pensei que era menorzinho, não vai dar para a gente terminar, não, mas aí eu vou deixar destacado a parte até onde a gente vai. Está no 163, né? Vamos até o 165 para a gente concluir nossa aula. Na próxima aula a gente continua. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Denegar é rejeitar, gente. Rejeitar. O presidente da comissão, se o pedido for só para tentar ganhar tempo, se for só para encher linguiça, só para no popular, para empurrar com a barriga e o tempo passar, ele pode simplesmente rejeitar esse pedido feito pela defesa do servidor, né? Tem que tem que ter, tem que os fatos que eles requeiram tem que ser
fatos que tenham lógica e que ajudem e colaborem para os esclarecimentos dos fatos. Se não, se for só para atrapalhar, só para ganhar tempo, ele vai ter o pedido rejeitado. O parágrafo 2º, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito ou quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas. É aquela coisa o perito, ele não é essencial. Se tiver provas que corroborem, que colaborem e que determinem o fato existiu, a pessoa responsável pelo fato também é identificada, e sem a necessidade de perito, não vai ter exigência de perícia em si. A perícia não é não é uma exigência, né, que sem a perícia o processo morre. Não, não existe. Tem outras provas, tem outros meios que comprovam o fato, que comprovam a autoria, a perícia é dispensável, né? Não é indispensável a perícia, né? Isso de uma maneira clara. Artigo 164. Sendo necessária a produção de prova pericial, o presidente da comissão nomeará perito. Olha o prazo da comissão do processo administrativo para a comissão de sindicância, olha o prazo do perito, como muda, né? Para em 10 dias apresentar o laudo pericial, né? Na comissão de sindicância, o perito não tinha um prazo definido, né? Já na comissão do processo administrativo, o perito tem 10 dias para apresentar laudo sobre aquela... Ele foi nomeado para quê? Para analisar que prova, que documento, né? Que arquivo. Ele tem 10 dias após a sua nomeação para definir o laudo, né? Para entregar o laudo. O parágrafo 1º, o prazo de que trata o caput desse artigo poderá ser prorrogado por igual período, né? A critério do presidente da comissão. É importante esse prazo aqui, né? Com certeza, é, com certeza, quando a gente terminar aqui o 165, antes de a gente parar, eu vou colocar a transmissão geral para a gente só procurar questões, para vocês verem a quantidade de questões que tem sobre inquérito, sobre inquérito administrativo. Aí nós temos aqui o parágrafo 2º. Será feito o requerimento de perícia pelo denunciado após o recebimento da denúncia dentro do prazo de 3 dias. O denunciado recebeu a denúncia, dentro de 3 dias ele pode requerer a perícia. Ele pode requerer um perito para analisar os fatos, os documentos, as provas, né? Parágrafo 3º. O denunciado será intimado para tomar ciência do perito nomeado e para apresentar quesitos no prazo de 2 dias em si. Quando o denunciado é intimado para tomar ciência de que foi nomeado um perito, ele tem 2 dias para apresentar quesitos para o perito. Dúvida, questionamentos, ele pode levantar hipóteses e o perito vai usar esses dados levantados pela defesa também na hora de analisar e avaliar a prova que ele foi contratado, que ele foi nomeado para analisar, né? Parágrafo 4º, o perito pode ser recusado por suspeição dentro do prazo referido no parágrafo anterior, observado o procedimento previsto no artigo 150. O artigo 150 fala que 2 dias após por suspeição, o denunciado pode requerer o afastamento daquele perito, né? E, em sequência, o presidente tem 3 dias, para concordar ou divergir, mas se concordar, ele afasta aquele perito e nomeia outro imediatamente, né? E enquanto tiver nessa suspeição, o processo para, né? A gente viu isso no artigo 150 lá atrás, quando falava da comissão de sindicância, né? E o artigo 165, a comissão promoverá o interrogatório do denunciado, observados os procedimentos previstos no artigo 167 e 168. Aqui mais na frente tem falando sobre como é que vai funcionar esse interrogatório do denunciado, né? Na próxima aula a gente chega lá, né? O parágrafo 1º, no caso de mais de um denunciado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem,
em suas declarações sobre os fatos, ou circunstâncias, será promovido a acariação entre eles, né? E parágrafo 2º, o procurador do denunciado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, a reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão, né? O procurador, gente, aqui em si, do denunciado, é aquele que vai ser o responsável pela defesa. Ele pode ser um advogado constituído ou não. Mas essa pessoa, na hora da investigação, na hora do interrogatório, na hora que estão ouvindo as testemunhas, ele não pode interferir nas perguntas e nas respostas das pessoas, né? O que ele pode junto com o presidente da comissão, ele pode pedir ao presidente da comissão para explicar a pergunta ao seu cliente, à pessoa, né? Mas ele não pode interferir em si diretamente. Então, a gente encerra aqui no artigo 166, né? No artigo 166. Aí vocês vão ver como é que tem questões sobre processo administrativo. Eu vou compartilhar aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó. Como é que vocês vão colocar? Questões de concurso público sobre inquérito administrativo. Se você colocar inquérito policial, vai cair questões de direito penal. Inquérito administrativo. Aparece um monte de locais que têm questões de concurso. Ok? Concursos, GRAN cursos, né? Eu gosto do GRAN e o GRAN essa ferramenta está gratuita. Vocês se cadastrando, vocês não pagam nada por ter acesso a essas questões. Deixa eu botar para ter a do GRAN, aparecer a do GRAN, a resposta. Ó. Questões sobre processo administrativo disciplinar. Ele já identifica que a gente está falando do inquérito, ele já vai lá para questões. Observe quantas questões apareceu aqui. Aqui tem a quantidade, é lá embaixo que tem a quantidade. Mas observem, olha quantas questões aparecem. Ó, vamos lá para baixo, vocês vão ver quantas páginas tem. Ó, mais de 13 páginas com questões, ou seja, mais de 200 questões só numa horinha dessa, né? Aí, gente, vocês usem essa ferramenta. Vocês usem essa ferramenta para buscar questões, para responder questões, né? Que auxilia no processo e auxilia no aprendizado, né? Na próxima aula eu vou continuar com o inquérito, vou colocar mais questões, vou montar as questões e a gente dá andamento. Hoje à noite eu vou tentar fazer uma experiência fazendo a transmissão dessa aula de hoje, de agora à tarde, no horário da noite. Ver se dá certo, né? Sem gravar, né? Já que é uma gravação, não vai precisar gravar, né? Mas vamos ver se dá certo e é possível à noite o pessoal acompanhar também a aula em si. Hoje à noite também eu pretendo ver se eu consigo mandar a aula de ontem e a aula de hoje já colocar no YouTube, né? E mandar o link no grupo também. Obrigado, gente, pela... Oi, pode falar. Aulas da semana passada, você vai colocar também? Vou tentar colocar as de quinta e sexta, né, que faltou. Eu consegui fazer até quarta. Aí quinta e sexta eu vou tentar. Pelo menos a de sexta, né? Porque a de quinta é repetida de quarta, né? Então,
a de sexta, no caso de geografia. Eu vou baixar e vou colocar também. Viu, gente? Certo. Obrigado aí pela participação em si. Hoje eu falei demais até, né? E vocês participaram um pouco, viu? Tem que participar mais, né? Tchau, tchau. Até a próxima semana. A próxima semana não, né? Até quinta-feira, né? Quinta-feira a gente tem aula novamente em si. De História de Lagoa da Canoa, na quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Valeu.